Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Deus te abençoe, Deus te ilumine, meu querido e minha querida irmã. E hoje é o dia de nós refutarmos. Hoje eu irei refutar o pastor João Flávio Martinez do CACP. Ele fez um vídeo aí, na verdade ele fez 2 vídeos. E eu irei refutar o segundo vídeo dele aí sobre a epilepsia de Ellen Goldwhite ou Ellen White. Será que Ellen White foi epilética? É epilética? Será que o que ele falou sobre Ellen White, na verdade ele tratou ali sobre Maomé e Ellen White. O que ele falou sobre Ellen White é fidedigno? É verdadeiro? Ou apenas ele está induzindo as pessoas contra os escritos de Ellen Goldwhite? Muito bem. Eu acho interessante que quando o pastor Martinez ele começa, ele chama aí um pastor, né, o pastor Nilson Dias, né? E esse pastor também é psicólogo e terapeuta. E ele aí pede para que esse pastor comece a falar um pouquinho sobre epilepsia, né? E na verdade, assim, como que eu vou dizer assim, já é tudo combinado, né? É tão interessante que a fala desse outro pastor, ele já é indutivo, ele já é para induzir as pessoas a irem contra o que Ellen White escreveu ou tentando atacar, né, a vida de Ellen White, ou a vida de Ellen White num sentido assim de tudo que ela escreveu. Bom, é muito interessante que, olha o que ele diz, vamos acompanhar a leitura. Esse pastor diz assim, ó, e que alguns casos, essas pessoas, né, começam a achar que vai salvar o mundo. Isso é combinado, a gente sabe que isso é combinado, né? O mundo que tem uma mensagem especial e que entra num delírio, né? E ela começa a achar que é uma porta-voz de Deus nessa terra. E pode manipular uma pessoa ou uma igreja. Nesse caso é um delírio e pode causar mal. Quem fala inconscientemente são os macumbeiros, pai de santos. Deus fala com a gente de forma consciente. Muito bem. Eu creio que o Martinez ele copiou lá um trecho e entregou para esse pastor só recitar o trecho. Porque o pastor aqui ele já induziu, ele já jogou, vomitou para que as pessoas vá contra Ellen White, chamando ela do quê? De macumbeira, né? De bruxa, né? E dizendo que ela está passando por um delírio. Ele não foi profissional naquilo que ele falou. Na verdade, ele já atacou a Ellen White. E isso é deslealdade, senhor Martinez. E agora eu vou pontuar um pouquinho sobre o que esse pastor ali disse, né? Ele fala assim que um profeta verdadeiro, ele fala de forma consciente e não entra em transe. Muito bem. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 10, verso 10. Diz assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Sobreveio-lhe um delírio. Pedro ficou em êxtase, e vamos ver o que é a palavra êxtase, né? Pedro entrou em transe. Transe, desligar-se de tudo o que está ao redor. Num estado alterado de consciência, os sentidos são arrebatados, as pessoas conseguem enxergar coisas de natureza divina ou alucinações. Querido, pastor Martinez e aqui o Nilson Dias, né? Paulo é macumbeiro? Paulo é um bruxo? Porque a Bíblia diz que ele entrou em êxtase, ele entrou em transe, ou seja, seus sentidos foram arrebatados, é como que ele entrasse em um coma induzido. Agora,
Você disse que quem entra em transe ou um êxtase, né? Nesse sentido aqui, são macumbeiros. Será que Pedro era um macumbeiro ou um apóstolo de Jesus, um profeta do Senhor Jesus? Querido, esta palavra você falou aqui apenas para atacar Ellen White. E o próprio apóstolo Pedro entrou em êxtase, em transe, para poder receber uma mensagem, a mensagem do lençol lá, né? Que ele viu numa visão, né? E essas eram as visões que Ellen White tinha, visões muito parecidas. Aí eu só fiz um paralelo. Nem estou tocando aqui agora ainda em Ellen White. Estou tocando apenas em perguntar, será que Pedro era um macumbeiro? Pedro era um bruxo? Porque ele entrou em transe, entrou em êxtase. Veja que nem tudo que reluz é ouro. Então, muitas vezes, quando nós queremos induzir algo, nós podemos receber outra coisa em troca e refutar aquilo que nós queremos induzir. Então, aqui, o próprio pastor Dias foi refutado porque o próprio Pedro entra em êxtase para receber uma visão de Deus. Muito bem. Aí o pastor Martinez ele falou aí sobre Maomé e sobre Ellen White. Muito bem. Querido Martinez, te dou um conselho. Você pode até falar aí de Ellen White, que aqui nós vamos ficar no campo das ideias teológicas, né? Vamos rebater. Mas questão de Maomé, citar alguns livros, jogar algumas alfinetadas no islamismo, né? No Alcorão. Cuidado. Cuidado porque eles não são pacientes igual nós. Cuidado porque eles levam ao extremo quando atacam os seus profetas. Então, eu te aconselho, fique no campo de Ellen White, que aqui nós vamos rebater somente no campo teológico, apenas um conselho, né, para o teu próprio bem. Mas vamos seguir adiante. Aí, ele diz que Ellen White sofreu uma pedrada, né, e que isso lhe afetaria para o resto da vida. E ele cita o livro Vidas e Ensino. Realmente, Ellen White sofreu uma pedrada e ela foi impedida de estudar, né? Ela parou de estudar com 9 anos de idade, possivelmente ali a 4ª série, fez até a 4ª série, 3ª ou 4ª série, e aí ela foi impedida de estudar. Teve aí muito comprometimento, né? Ela não conseguia caminhar direito, ela tinha muitos problemas de respiração e realmente aconteceu isso com ela. E aí o Martinez fala, vamos atentar para algumas falas dele aqui, depois eu quero pontuar melhor. O Martinez diz, né? A partir daí ela começou a sofrer desmaios epiléticos. Ele está afirmando que ela começou a sofrer de epilepsia, mas na verdade ela começou a ter visões. Epilepsia é uma coisa, visões é outra coisa. Eu vou confirmar que as visões de Ellen White são fidedignas, que você não pode agregar a uma epilepsia. Mas vamos continuar aí a estudar. Aí ele diz, Tiago White estava querendo desistir da missão, né? Tá no livro de Ellen White, aí no livro de Primeiros Ensinos, tá? E Ellen White teve uma visão, né? E aí o Martinez diz que Ellen White utilizou de ataque epilético para dizer que estava se comunicando com Deus, né? Porque Ellen White teve uma visão para que Tiago White não parasse de publicar as revistas, os livros, né? Porque eles viviam disso. Eles eram, vamos colocar aqui uma palavra mais simples, colportores, pregadores da palavra. E Ellen White teve uma visão de Deus para que o seu esposo continuasse trabalhando nisso. E o Martinez agrega aqui a uma loucura, a uma epilepsia. Muito bem. Aí o Martinez diz, olha como você, meu amado Martinez, vamos chamar assim você, né? Como você é sagaz e indutivo. Olha as tuas palavras sorrateiras, como você quer atacar de uma maneira sorrateira, né? Mas quem não te conhece, que te compre, né? Quem não conhece o CACP, que compre você. Quem não conhece os enganos que você prega, que compre você. Só sei que na volta de Jesus, aí terá um sério problema. Eles vão pedir para você, Martinez, por que você enganou
tantas pessoas. E eu vou mostrar teus enganos aqui também. Muito bem. Aí Martinez diz assim: aqui nós temos dois profetas, que é Maomé e Ellen White, que transformaram uma doença em espiritualidade. Olha o que ele diz. São epiléticos, e isso é um perigo. Será que esses profetas misturam o que é de Deus, né? O que é de Deus e o que não é de Deus? E que esses indivíduos falaram, estão maculados pela enfermidade. Olha o que esses indivíduos falaram, eles estão maculados pela enfermidade. Em vez de ir ao médico, eles montaram suas religiões. Ok. Aí ele está chamando que Ellen White, que Maomé são loucos, epiléticos, enfermos, e que os adventistas em geral são, né, seguidores de uma mulher louca, enferma. Em outras palavras, é isso que você quis dizer? Não adianta maquiar a coisa. Você é sutil e sagaz, mas você quer atribuir a Ellen White loucura para dizer que o povo adventista é louco. Calma, a gente vai chegar lá, calma, né? Aí você diz, muitas coisas confusas que existem nessas religiões, né? No adventismo, no caso que ele está se referindo, ao meu ver, é derivado de uma mistura de uma doença patológica, identificando ou querendo misturar com a espiritualidade. Martinez, vamos lá. Confusão adventista. Quais seriam as confusões adventistas, né? E com o que nós deveríamos de tomar cuidado? Eu vou seguir o teu conselho e eu quero abrir aqui para que todos possam ver quais são as confusões adventistas e de que nós devemos tomar cuidado realmente. As confusões adventistas em defender que a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, pronunciado pela boca de Deus, é perfeita, como diz o salmista em Salmo 19:7, e que não pode ser abolido. Isso é a confusão? É a confusão isso? Em defender que a lei ao qual Paulo diz em Romanos 7:12 é santa, justa e boa. Isso é confusão? Em defender o que diz Lucas 23:56, que o sábado é o mandamento do Senhor e que nós não podemos abolir o mandamento que Deus lá em Gênesis 2:1-3 abençoou e santificou. Isso é a confusão adventista? Eu quero continuar nessa confusão, se isso é a confusão. Confusão adventista, mostrar que a alma é mortal. Ezequiel 18:4 diz que a alma que peca morre, porque lá em Gênesis diz que o homem passou a ser alma vivente e não a ter. Isso é confusão? Mostrar que a alma é a própria pessoa e que não é um Gasparzinho, um ventinho, um fantasminha camarada igual você ensina. Isso é confusão? Confusão é ensinar que Atos 2, onde aconteceu o Pentecoste, o verdadeiro dom de língua é o dom de idiomas. E não essa glossolalia de decanta, rabachaia, que ninguém entende nada. Isso é confusão? Ensinar que o verdadeiro dom de língua é o dom de idiomas? Vamos lá, além. Ensinar que a carne de porco e outros animais imundos, Levítico 11, não deve ser comido e que a carne de porco é imunda e não devemos tocar nem em seu cadáver. Isso é confusão? Isaías 66:17 diz que Deus vai destruir quem come carne de porco. Cientistas descobrem hoje que a carne de porco é maléfica e você tem que torrar a carne para matar o verme. E Deus fala que não é nem para tocar em seus cadáveres. Porque quando o porco morre, as larvas, elas começam a sair para fora. E nas tuas próprias cutículas pode entrar, se tiver alguma lesão, larvas
desses vermes e pode penetrar no teu organismo. Deus avisou lá no passado. Isso é confusão? Vamos além. Falar que Jesus voltará visivelmente, como diz Mateus 24, 27, 30 e 31, como diz 1 Tessalonicenses 4,16, que Jesus vem com as nuvens dos céus e todo olho o verá, e nada de um arrebatamento secreto, de que a pessoa vai desaparecer. Isso é confusão? Eu acho que aqui estamos invertendo os papéis. Sabe com quem nós devemos tomar cuidado? Tomar cuidado com aquele que quer destruir a lei de Deus que foi escrito com o seu próprio dedo. Preste bem atenção, Martinez, que eu estou falando para você e para os teus adeptos e para todos que são enganados, que são inocentes, enganados por essa pessoa, dito pastor, mas é desleal com os seus comentários. Eu não estou sendo desleal, eu estou sendo leal, verdadeiro e fidedigno, e que Deus julgue a minha boca, o que eu estou falando. Nós devemos ter cuidado com aquele que ensina que Deus aboliu o seu quarto mandamento, o mandamento que Deus abençoou, descansou e santificou. Devemos ter cuidado com eles. Devemos ter cuidado com aqueles que ensinam que o homem é imortal, que sai um vento, um Gasparzinho e vai para o céu voando e que é imortal. Isso é confusão. Isso devemos ter cuidado. Isso é espiritismo. Devemos ter cuidado com aquele que ensina que o morto não está descansando no pó da terra e manipula os textos ali de Lucas 16 e esquecem do texto de João 5, 28 e 29. Não vos maravilhei disso, em que todos que estão na sepultura vão ouvir sua voz e vão sair dos sepulcros. Devemos ter cuidado com aquele que ensina que o morto não está na sepultura, mas que o morto está lá no céu olhando por você. Devemos ter cuidado com eles. Devemos ter cuidado com aqueles que diz que essas línguas glossolárias estranhas são línguas de Deus. É língua coisa nenhuma. Não é de Deus. O verdadeiro dom de língua é o dom de idiomas. Devemos ter cuidado com pessoas que confundem. Não estou aqui julgando com pessoas inocentes. Tem pessoas inocentes que não conhecem. Mas o verdadeiro dom de língua é o dom de idioma. Mas eu estou falando para os pastores que conhecem, sabem que enganam. Para você, Martinez. Devemos ter cuidado com pessoas que ensinam que Jesus vai arrebatar a igreja, que vão desaparecer, que a pessoa pode comer qualquer alimento imundo, manipulando os textos do apóstolo Paulo. Com isso nós devemos ter cuidado. E eu vou te ensinar algo aqui, Martinez, que você não conhece. E eu vou citar algumas coisas aqui sobre a pessoa que você diz louca e epilética. Vamos aprender um pouquinho, Martinez? Querido, olha o que diz aqui. Preste bem atenção. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é todavia duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. O povo come continuamente carne cheia de micróbios e tuberculoses e câncer. Assim são comunicadas essas outras doenças. Olha que interessante. 93 anos depois, a revista Newsweek publicou uma história intitulada Vírus estão ativando fatores em câncer. A epilética, segundo o Martinez, falou uma coisa sobre a carne, sobre o câncer e o malefício. Uma menina que estudou até a 4ª série. E há 93 anos a ciência comprova. Interessante, né? Uma epilética fazer isso? Interessante, vamos lá. O fumo. O fumo é um veneno do mais enganoso e maligno espécie.
tendo um excitante, então paralisante influência sobre o nervo e o corpo. Na época de Ellen White, riam-se dela quando ela escreveu isso, porque o fumo era considerado um remédio. Hoje, as revistas e a ciência comprova que exatamente como ela falou que o fumo é o que o fumo causa na vida do ser humano. Uma epilética? Será? Vamos lá. Luz solar. Os aposentos que não são expostos à luz solar, ao ar, tornam-se úmidos. As camas, as roupas atraem umidade. E a atmosfera desses recintos é tóxico, porque não foi purificado pela luz solar. A ciência comprovou depois que a luz solar é um dos melhores alimentos. É um dos melhores... É como se fosse um alimento, um nutriente, realmente. Um dos melhores nutrientes, vitamina D, e elimina todas as bactérias. Na época de Ellen White, também duvidaram dela e não concordavam com ela. Depois disso, ganharam-se até prêmio Nobel em cima da vitamina D e da luz solar que eles descobriram. Uma epilética descobrindo isso. Influência da mãe para com o bebê antes do nascimento. Olha o que Ellen White fala, né? Mediante as condescendência com paixões e desperdiçam energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar essas tentações. Olha o que a suposta epilética diz. Mesmo antes do nascimento da criança, deve-se começar o preparo que o habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. O que é isso? Pré-natal. A ciência descobre depois que, mesmo negando muito, hoje se comprova-se que o pré-natal, que o bebê sofre as influências que o pai faz, os hábitos do pai, o cigarro, a bebida, palavrão, né? Alimentação errada, tudo isso o bebê já sofre no ventre da mãe. Ellen White falou isso há mais de 100 anos atrás. E agora a ciência se rende aos escritos de Ellen White, ou melhor, comprova. Uma epilética? Chá e café. Vai marcando aí, Martinez, marca aí na tua agenda. Quem sabe você vai aprender um pouquinho ou um dia querer estudar de verdade. O chá atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante e depois ele tira a energia da pessoa. Provoca dor de cabeça, insônia, palpitação, indigestão. E hoje, antigamente não concordavam. Hoje comprovam que o café é uma droga lícita, mas é uma droga que se a pessoa viciou, ela tem dor de cabeça, ela tem palpitação e na verdade ela é uma falsa energia. Ela suga toda a tua energia vital, né? Estimula você, depois suga a tua energia e debilita você, e daí você precisa de mais e mais. A louca aqui, a epilética aqui, irmão Martinez, há mais de 100 anos e poucos falava sobre isso e ensinava. Uma mulher que estudou até a 4ª série, eu até vou parar por aqui, uma analfabeta, né? Uma analfabeta. Martinez, Ellen White escreveu mais de 5.000 artigos. Ela teve mais de 200 visões fidedignas. Só te apresentei algumas coisas aqui. Ela escreveu 49 livros. Entre compilações, mais de 150 livros em inglês e 90 em português. Falou sobre religião, educação, falou sobre saúde, relação social, evangelismo, profecias, nutrição, administração. Uma menina que estudou até a 4ª série, escrever tudo isso, acertar tudo isso que eu te falei, há mais de 100 e poucos anos ela profetizou. Isso foram visões que lhe foram dadas.
Uma epilética que teve visões perfeitas. Difícil, hein? Complicado, hein? E querido, ela é considerada uma das maiores, se não a maior, escritora do mundo. Uma das maiores escritoras do mundo. Uma mulher com a terceira, quarta série. Uma leiga. Escrever de tal forma. E profecias cumpridas e a contribuição para a ciência. Eu nem citei muitas coisas aqui. Então assim, antes de você falar de Ellen White, né, eu gostaria que você estudasse um pouco mais, Martinez. Eu gostaria que, antes de você babucear, que você realmente estudasse e fosse sincero, tá? Ellen White, ela trabalha conceitos fidedignos. Ela estimula o cristão a estudar a Bíblia. Ela não é contra a Bíblia, mas ela estimula você a estudar a Bíblia. Por quê? Ela é uma serva do Senhor. E você que não conhece os escritos de Ellen White, estude. Não creia no que pessoas apenas mal intencionadas falam, mas estude de verdade e você vai ver muitas maravilhas, você vai entender tantas maravilhas que você, a partir daí, terá uma visão diferente. Esta foi a refutação ao Martinez. A primeira refutação, virão outras. Se você gostou, inscreva-se no canal João Pedro Torales, ative as notificações, né? Ali ative as notificações, compartilhe esta mensagem com muitas pessoas que você quiser. E você que está sendo enganado pelo Martinez, né? E por esses falsos pastores, deve ter cuidado, igual ele falou, cuidado, mas cuidado com eles mesmos, porque pela palavra, no crivo da Bíblia, eles não passam. Fique com Deus, Deus te abençoe, né? Não estou atacando a pessoa, mas a doutrina que eles pregam não passa no crivo da Bíblia, e eles são desleais, e o Martinez foi desleal com os comentários, mas hoje ele foi refutado. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.